Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos então hoje para mais uma aula da nossa EBD, né? Hoje nós temos um tema diferente em relação a esse tema central que nós temos trabalhado nas últimas semanas, que é a oração, tá? Então, antes de nós iniciarmos, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada porque temos o privilégio de estar aqui novamente. Obrigada por cada um, Senhor, que tem se debruçado nesse tempo, Pai, sobre a Tua palavra, que tem buscado a ter experiências com o Senhor nesse tempo, Deus, e que tem, sobretudo, Pai querido, buscado de Ti para viver uma vida, Senhor, não só como ouvintes, literalmente, porque estamos num tempo em que ouvimos muito a palavra do Senhor por vários meios, né, de tecnologia, mas que possamos ser praticantes, que cada um de nós possamos praticar aquilo que nós aprendemos, Deus, não só toda semana aqui por meio dessa plataforma digital, mas também, Senhor, tudo aquilo que lemos e ouvimos ao longo dos nossos dias. Entregamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Entregamos ao Senhor os nossos corações. Que tenhamos um coração ensinável em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, hoje nós vamos conversar, né, sobre a palavra de Deus, e antes mesmo de nós iniciarmos a parte de objetivos, eu quero ler para os irmãos um texto, né, um texto puritano do século XVII, conforme está aí na tela para vocês. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, né, e tentassem refletir sobre como estava a alma, né, o coração desse irmão quando ele orou e depois registrou isso, né, para que hoje nós tivéssemos acesso. Então vou iniciar. Quando tu quiseste me conduzir, eu tomei o controle da minha vida. Quando tu quiseste me governar, eu me dirigi a mim mesmo. Quando tu quiseste cuidar de mim, eu me bastei a mim mesmo. Quando eu devia depender de tuas provisões, eu me abasteci de mim mesmo. Quando eu devia me submeter à tua providência, eu segui o meu desejo. Quando eu devia estudar, amar, honrar e confiar em ti, eu trabalhei para mim mesmo, falhando e corrigindo as tuas leis para concordarem comigo. Em lugar da tua, busquei a aprovação dos homens. Eu sou por natureza um idólatra. Senhor, meu maior desejo é levar meu coração de volta a ti. Convença-me que não posso ser meu próprio Deus ou me fazer feliz a mim mesmo, nem ser meu próprio Cristo para restaurar minha alegria, nem ser meu próprio Espírito para me ensinar, me conduzir e me dirigir. Ajuda-me a ver que a tua graça age por meio da aflição providencial, para que quando meu dinheiro for Deus, tu me jogues para baixo, para que quando meus bens forem meus ídolos, tu os faças voar para longe, para que quando o prazer for tudo para mim, tudo o tornes amargo. Afasta-me do erro do olhar, da curiosidade do ouvido, da avareza do apetite e da luxúria do coração. Mostra-me que nada destas coisas pode curar uma consciência ferida, sustentar um esqueleto cambaleante, segurar um espírito desviante. Então, leva-me para a cruz e me deixe lá. Que bênção, né, irmãos? Eu gostaria de, antes mesmo de nós iniciarmos os nossos objetivos, que nós pensássemos sobre isso, né? Nós somos, assim como esse irmão, né, nesse texto ele registrou, nós somos por natureza idólatras. Na semana passada, né, o pastor ponderou sobre isso durante o culto e nós precisamos compreender que nós temos que olhar para o Senhor, né? Não por aquilo que Ele faz por nós ou pode nos dar, mas por quem Ele é de fato, né? E eu gostaria também que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 2 Pedro, no capítulo 1,
a partir do versículo 20, eu vou ler para os irmãos. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, irmãos, aqui quando Pedro ele fala, né, nesse capítulo 1, nos versículos 20 e 21, ele está deixando muito claro que a palavra de Deus é inspirada pelo Senhor. A Bíblia, ela não é um compilado de livros, de livros que foram organizados porque os autores foram metódicos, porque os autores tinham conhecimento, porque os autores tinham uma articulação e uma escrita muito boa. Não tem nada a ver com isso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Nós precisamos tomar um cuidado para a gente não começar a repercutir na nossa vida que a Bíblia tem elementos que são aplicáveis e elementos que não são aplicáveis. Isso não existe. A Bíblia toda, ela é a palavra do Senhor e tudo que está ali é aplicável à nossa vida. Tudo que está ali é ensinável para nós. E o Espírito Santo, né? Assim como esse irmão orou, né? O Espírito Santo é Ele que ensina, é Ele que conduz, é Ele que dirige, né? Não somos nós que temos que nos ensinar, nos conduzir e nos dirigir, é o Senhor. E a palavra de Deus, e a importância de estudar a palavra de Deus é por conta disso. Porque a Bíblia, ela é a palavra do Senhor, ela não é um compilado de livros organizados porque os autores eram bons. E a Bíblia, ela serve para as nossas vidas hoje, assim como serviu para esse irmão desse texto, né, que fez esse texto no século 17. Então, nenhuma profecia é de particular elucidação. Não foi um devaneio humano, né, que escreveu que fez, né, com que homens tivessem um êxtase e escrevessem sobre aquilo que é eterno. Não. Foi a inspiração do Espírito Santo. Nós não temos noção de eternidade antes do Espírito Santo nos ensinar sobre isso, né? Essa é uma das nossas grandes limitações. Então, nós precisamos crer que quando nós lemos a palavra, nós estamos lendo a palavra do Senhor, que Ele nos entregou por meio do Espírito Santo, e que nós não temos o direito de tirar nenhuma vírgula para contextualizar com o nosso pecado, com a nossa vontade, com o nosso conforto. Mas nós temos que viver conforme Ele nos ensina em todo o tempo. Amém? Então, feita essa ponderação, né, essa primeira reflexão nossa mesmo, a nossa aula hoje ela é sobre oração e generosidade. E quando nós falamos sobre oração e generosidade, né, eu vou voltar de novo, vou falar de novo uma das frases do irmão, né, que ele escreveu ali. Afasta-me do erro do olhar, da curiosidade do ouvido, da avareza do apetite. Né? A avareza do apetite é o contrário de generosidade, né? Então, o que nós precisamos ter como objetivo na nossa aula de hoje? O que a gente vai ter que saber? Compreender que é responsabilidade dos crentes suprir a Igreja de Cristo, né? O que nós temos que fazer? Compreender que não é possível haver comunhão sem generosidade, mais um fazer, ofertar com generosidade e alegria, tá? Então, quando nós olhamos para esses objetivos, vamos entender mais uma vez, né? Mais um dia. Nós temos que saber, nós temos um saber e dois fazeres. Então, ao final da aula, nós temos duas coisas, né? Dois objetivos que nós já podemos cumprir na nossa vida, nós já podemos fazer, né? E uma coisa que nós temos que saber. Sabendo, né, ou melhor, compreendendo que é responsabilidade dos crentes suprir a Igreja de Cristo, consequentemente, nós também poderemos cumprir os objetivos, né, de que ter esse entendimento de que não tem comunhão sem generosidade e que quando nós ofertamos com generosidade e alegria, tá?
O nosso texto áureo, ele está em Hebreus 13:16, né? Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios, tá? Esse é o nosso texto áureo. Os irmãos que ainda não sabem esse texto de cor, tem a oportunidade essa semana de repetir, né? Então, de falar para si mesmo e assim ir meditando, né, na palavra do Senhor, lembrando da palavra do Senhor e entendendo o que o Senhor quer ministrar para cada um de nós. Quando a gente pensa, né, em ofertas, né, eu já quero começar com umas perguntas para a gente refletir um pouquinho. Como que você se sente em relação às ofertas, tá? E uma segunda perguntinha também é: você participa de algum projeto social, como creche, centro de recuperação ou algum outro? Quando a gente pensa em oferta, qual que é a definição de oferta? É a denominação de tudo aquilo que é oferecido no mercado, né? Oferta de empregos, oferta de serviços, oferta de produtos. É uma doação realizada pelos fiéis. É o que pode ser oferecido, é uma ação de oferecer. Então, quando nós pensamos na oferta, nós estamos pensando em algo que nós, como cristãos, doamos. Porque a igreja, ela não é o mercado no sentido do mercado financeiro, né? Que oferta empregos, oferta produtos, tá? Ela é uma instituição que ela tem como base doutrinária a palavra do Senhor. Então, essa oferta, né, sobre a qual nós vamos conversar hoje, ela está relacionada à doação e a esse ato de oferecer, tá? Então, como que você se sente a respeito de doação? Né? Então vamos contextualizar ali. Como que você se sente a respeito de oferecer algo para o seu próximo? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós pensamos na oferta, nós temos algum tipo de sentimento. E aí a gente precisa vasculhar mesmo, né? O nosso interior, o nosso coração, para compreender se esse sentimento despertado em nós ele é de alegria, porque nós ofertamos com alegria, ou se ele é de avareza, né? Que daí você retém. Quando é avarento, o avarento ele não quer dividir, o avarento ele quer reter para si, né? É a ganância envolvida ali. Então, como que tem sido a sua experiência, né? Isso é uma experiência concreta, é algo que é real. Tá? Em relação à oferta, como você se sente? É com alegria ou você percebe ainda avareza, né? Nós temos que ser sinceros conosco mesmos. Para o Senhor, para o Espírito Santo, podemos ensinar. E você participa de algum projeto? Algum centro de recuperação, né? E essa doação, irmãos, é uma doação mesmo financeira, tá? Então, se você participa de um projeto doando algo para que esse projeto efetivamente aconteça. Se você participa de de qualquer a prática social ali, doando para que aquela prática permaneça e ela sempre esteja acontecendo naquele formato em que ela é proposta, certo? Então, respondam para si mesmos e pensem diante do Senhor, né, em relação a essas respostas. E aí, nós temos que pensar que quando Paulo está explicando isso ali para os irmãos, né, ele está trazendo alguns temas que são até delicados de a gente discutir e conversar. Ele está falando sobre dinheiro, ele está falando sobre cuidado e ele está falando sobre generosidade. E isso tudo para mostrar para a igreja que é responsabilidade, né, dos crentes, que são a igreja do Senhor, suprir a igreja de Cristo. Então, se hoje nós formos contextualizar para a nossa realidade, de quem é a responsabilidade de manter a nossa igreja? Né? A Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Porto União. Essa responsabilidade é do pastor Paulo? Não. É dele também, junto com todos os outros irmãos. Então, não é só do pastor da igreja, né? Mas de todos os crentes que estão ali. E essa responsabilidade a qual Paulo está se referindo é sim em relação
ao dinheiro, ao cuidado e à prática de generosidade, tá? Então, vamos refletir. Não é possível haver comunhão, né, sem generosidade. Eu quero saber de vocês, assim, o que vocês pensam sobre isso, né? Que não tem como ter comunhão se a pessoa não é generosa, tá? Você concorda? Você discorda? Esse ponto de reflexão, irmãos, vocês podem até colocar nos comentários, né, aí do YouTube depois, se vocês concordam ou discordam, mas principalmente tragam para si essa resposta, né? Se você acha que não é possível ter comunhão sem generosidade, ou se você acha que não tem nada a ver essa afirmativa, né? E que a gente pode sim ter comunhão sem praticar a generosidade em nenhum momento, né, como igreja do Senhor. E Paulo, ele nos traz alguns textos Nós podemos buscar nos textos bíblicos isso que Paulo está apresentando sobre generosidade. Então, por exemplo, 1 Coríntios 16, 1 e 2, né? Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então, percebam que tem um princípio aqui, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, mas no versículo 2 aqui do capítulo 16 de 1 Coríntios, 1 aos Coríntios, que é o quê? Conforme a sua prosperidade. Ou seja, é na medida que cada um possui, é na medida que cada um tem, né? Aí, o segundo texto ali que nós temos, esse aspecto da generosidade, né, sendo enfatizada, é aqui em Hebreus 13, 16, que é o nosso texto, né? E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, quando você é bondoso, o que é essa comunicação? É eu deixar o outro saber. Mas é porque eu faço um alarde daquilo que eu pratico? Não. É porque eu estou entregando, eu estou doando para o outro algo que ele precisa naquele momento, tá? Então, ele entende que eu estou suprindo alguma necessidade dele, né? O meu próximo entende isso. Qual que é o outro texto que fala sobre generosidade? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. De novo, a gente tem a palavra comunicação aqui, né? O que é isso? A graça e a oferta. A graça, talvez em algumas versões esteja diferente, né? Mas é a graça e a entrega do serviço, tá? E aí nós temos também primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 18, que façam o bem. Aqui Paulo está falando especificamente para as pessoas que têm mais posses, tá? Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Aí eu tenho na versão King James esse mesmo versículo que diz assim: orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Então, os irmãos que têm na versão bíblica nessa questão da comunicação, entendam que a comunicação não é fazer um alarde, não é divulgar aquilo que está sendo feito como doação, mas é ser generoso. Então, quem que fica sabendo daquilo que você doa, daquilo que eu dou? A pessoa que recebe. Tá? Então, você está comunicando o seu amor, a sua generosidade por meio da sua doação para quem está recebendo. Não necessariamente uma comunicação no sentido de fazer uma propaganda de si mesmo, tá? Porque isso nós não devemos fazer, certo? Então, como que a gente tem que praticar essa generosidade, que Paulo já falou em todos esses outros textos que nós lemos, para a igreja? Então, Paulo, a partir ali, né, desses... Agora nós vamos acompanhar o texto que está em 2 Coríntios,
9, do 5 ao 15, e os princípios envolvidos ali, tá? Então, como que a gente vai fazer isso na Igreja do Senhor? Primeira coisa, prática, né, da oferta com alegria. Quando a gente pensa na prática, irmãos, da oferta, tem que ser com alegria, tá? Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, quando a gente pensa no ato de ofertar, a primeira coisa tem que ser com alegria, tá? Não é ofertar por obrigação, eu tenho que doar porque está todo mundo fazendo isso. Não, não é isso. É com alegria. É entendendo que aquilo, né, o que semeia, pouco, pouco ceifará. É entender que aquilo que nós ofertamos é uma semente no reino de Deus. E uma semente que vai germinar, né? Porque a palavra do Senhor ela é perfeita, aquilo que Deus faz é perfeito. Então, tudo que nós investimos no reino do Senhor, perfeitamente frutificará também, tá? Então, o critério para a oferta é alegria. Outro critério para a oferta é essa proporcionalidade, né? Que eu comentei até antes. Cada um dá conforme as suas posses. Então, é conforme o seu ganho. E aí, nós precisamos entender algumas coisas. Será que essa prática, tanto a prática da alegria, quanto a prática de entregar como oferta na proporção do que nós ganhamos, nós temos praticado na nossa igreja? Nós precisamos entender, porque às vezes, né, a gente corre um risco muito grande. Estou ganhando muito, como Deus me abençoa, mas aí para a igreja, né, não existe essa oferta, esse desprendimento em também oferecer, né, no reino de Deus, naquela proporção que Deus tem abençoado, tá? Segundo ponto, quando nós, a generosidade, né, então quando nós desenvolvemos a generosidade, a gente aprende a depender da bênção do Senhor, da provisão do Senhor, né? Ali nos versículos do 8 ao 11 de 2 Coríntios 9, nós temos Paulo falando, né? Que Deus é poderoso para abundar em vós a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em boas obras. Então, assim, tudo vem de Deus, né? O versículo 9, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, quando nós temos a consciência de que tudo é de Deus e nós somos mordomos, nós só administramos, né? Aí o que acontece conosco? A gente tem noção da presença do Senhor na nossa vida. Então, não interessa se é a nossa casa, se é o nosso salário, se é, né, um outro patrimônio, nós entendemos que tudo é do Senhor. E aí vem a próxima pergunta, né? Quanto do meu dinheiro devo dar a Deus versus com quanto do dinheiro de Deus eu devo ficar, né? Porque aí a nossa pergunta muda. A gente não fala assim, porque isso é meu, é fruto do meu esforço, meu próprio esforço, minha própria dedicação. Tudo bem, o Senhor tem abençoado, mas perceba, o Senhor tem abençoado. O Senhor tem confiado alguma coisa nas nossas mãos, né? Então, como que nós administramos e como que nós também abençoamos os outros com aquilo que nós recebemos, certo? Tem mais um ponto, né? A generosidade promove a gratidão entre nós. Então, aqui nós temos os versículos 12 e 13, nos quais a gente tem esse ensino, esse princípio demonstrado por Paulo, né? Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão,
que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Então, a generosidade, né, praticada com a alegria, o que ela faz no nosso coração? Ela gera gratidão. Então, quem é abençoado tem sempre esse sentimento de gratidão ao Senhor, tá? De gratidão e reconhecimento àquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, e já confiando naquilo que Ele vai fazer, né? Porque sabe que todas as coisas vêm do Senhor. E aí, você se considera uma pessoa generosa? Né? Justifique para si mesmo, né? Reflita sobre isso. Você é generoso? Você tem doado com alegria? Você tem olhado para as necessidades do teu próximo e principalmente sustentado a igreja com ofertas, né? De acordo com aquilo que você ganha, na proporção daquilo que você tem recebido, né? Do Senhor, considerando que todas as coisas vêm do Senhor. Existe um outro ponto também aqui, né? A generosidade motiva as pessoas a orarem por nós. Então, os versículos 13 e 14, né? Ali no 13 a gente já falou sobre a liberalidade dos dons para com eles e para com todos. E no 14, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Se nós queremos que as pessoas orem por nós, né? Aqui nós temos uma condução, né, desse estudo que nos mostra o seguinte, que se nós queremos que as pessoas orem por nós, então nós devemos ser generosos com elas. Eu diria para os irmãos que não deve ser algo intencional, né? Embora seja esse o roteiro do estudo doutrinário, mas eu penso que no nosso coração nós precisamos desenvolver a generosidade e entender que, como consequência dessa generosidade, nós teremos pessoas que orarão por nós. Porque senão dá uma ideia de compra, né? Nós queremos que as pessoas orem, então vamos ser generosos. Não. Mas nós precisamos compreender que cada vez que nós desenvolvemos a generosidade, que nós praticamos a generosidade, nós temos pessoas que nos cercam em oração. Por quê? Porque as pessoas também vão desenvolver o mesmo senso de gratidão diante do Senhor. Então, elas também vão agradecer ao Senhor. Senhor, obrigada, né? Porque o Senhor moveu aquele irmão, aquela irmã para fazer tal coisa e isso me abençoou, né? Então, isso gera, sim, uma rede, né, vamos dizer, de oração, de cuidados em oração, por conta da prática da generosidade. E tem um outro ponto que é trazido também no estudo, que é não espere ter muito para ofertar, né? Às vezes as pessoas pensam, mas eu só tenho tanto, ou eu só tenho tal coisa, né? Mas é o que você tem que Deus vai usar, né? Aquilo que nós temos, assim como é com os nossos dons e habilidades, aquilo que nós temos, o Senhor poderá usar para a sua glória. Então, da mesma maneira, aquilo que nós temos como forma de ofertar, de doar, de abençoar em algum aspecto da vida das pessoas, Deus também vai usar para a honra e para a glória dele. Amém? Para nós terminarmos, irmãos, dos conselhos práticos, né, que Paulo descreveu, a questão da doação, a questão de suprir a igreja, a questão da alegria, a questão de que a igreja, ela é nossa responsabilidade, né? Qual que você pensa que é o mais difícil de ser seguido? Percebam, eu não estou falando aqui sobre essa doutrina de prosperidade que eu acho errônea, eu acho equivocada, né? E tem sido praticada por aí, não é nada disso. Mas percebam que nós somos chamados pela palavra do Senhor a nos responsabilizarmos pela igreja de Cristo. Nós somos responsáveis, não é uma culpabilização, né? Ninguém está culpando quem de repente
não oferta, não é nada disso, mas nós temos uma responsabilidade. A partir do momento que nós temos uma responsabilidade, a gente entende o que é responsabilidade, a gente pensa assim, ok, então agora o que eu posso fazer, né? Porque nós precisamos entender que nós somos o corpo de Cristo. E o corpo precisa de todos os membros e em vários momentos da vida, em momentos diferentes, né? Quando nós precisamos estudar, nós precisamos desenvolver um tipo de habilidade, mas embora eu precise, né, pensar para fazer tal atividade ali estudando, eu preciso que todos os meus outros membros estejam contribuindo para isso. Se eu vou praticar um exercício, é a mesma coisa. Aparentemente, você está correndo, ou você está levantando peso, ou você está, né, enfim. Agora, todo o corpo está trabalhando para que aquela atividade física também aconteça. Então, a igreja é a mesma coisa, nós somos um corpo, é um sistema orgânico, precisa de todos os indivíduos ali. E também precisa de uma prática de generosidade e de doação, para que todo o trabalho desenvolvido, e muitas vezes por outros irmãos, ele flua e ele aconteça de uma forma natural, tá? Irmãos, eu vou deixar aqui embaixo para os irmãos conhecerem um projeto, né, que eu tenho tido um carinho por esse projeto, por estar acompanhando há algum tempo já, tá? Só para os irmãos conhecerem mesmo e fica como um exemplo, né, de projeto social desenvolvido e que acaba abençoando muitas vidas. Que vocês reflitam na palavra do Senhor. Eu oro, né? Minha oração aqui é para que vocês compreendam a importância da generosidade no meio da igreja de Cristo e que o Senhor, ele se alegra quando nós doamos com alegria, quando nós entendemos no nosso coração que ele nos deu todas as coisas, então nós entregamos a ele todas as coisas também, tá? Que Deus abençoe, fiquem na presença do Senhor e que seja o Senhor a nos ensinar em todo o tempo. Até a próxima aula.